Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então... Bem, então seja muito bem-vindo, você que é um atraído pela Palavra de Deus e que tem feito com a gente essa experiência aqui no nosso canal. Sextou para nós hoje, então não se esqueça, sexta-feira, dia dos exercícios espirituais da nossa Via Sacra, já a terceira sexta-feira dessa quaresma. Se você não foi a nenhuma ainda, vá hoje, ou se você não pode ir, talvez você não pode sair de casa, tem medo de sair à noite, essas coisas que às vezes acontecem, pelo menos busque na internet um livro, ou talvez, por exemplo, se você já é uma pessoa mais de idade, não tem nenhum livro, não sabe mexer muito no celular, quando você for na paróquia no domingo, você pede a alguém da paróquia que se consegue para você uma folhinha, uma direção, alguma coisa que te ajude a poder rezar a Via Sacra. De repente o livrinho da Quaresma que tem lá as meditações das estações da Via Sacra, que aí não sei se ainda vai ter, né, porque já está na terceira semana, mas você pode tentar buscar para poder, então, fazer os exercícios espirituais da Via Sacra nas sextas-feiras. Bem, vamos lá. A primeira leitura do livro do Gênesis, a história do príncipe do Egito, né? A história de José do Egito, o sonhador, o homem das túnicas de manga longa, das túnicas de muitas cores que o seu pai havia feito. Vai dizer o texto que Israel, né, que é Jacó, tinha um amor especial por José, porque José era o filho mais novo, entre aspas, era o temporão, vamos dizer assim. Ele era o filho mais novo e que tinha nascido na velhice. Então, Jacó gostava muito de José porque via em José que Deus ainda continuava abençoando ele. Porque os filhos sempre são vistos na Sagrada Escritura e na vida cristã, na vida católica cristã, como bênção de Deus. Então, filho é sempre uma bênção. E Jacó teve uma bênção já ainda na sua velhice. Então, por isso ele gostava muito de José. Porque ao olhar para José, não que ele valorizasse o José mais que os outros, mas quando ele olhava para José, ele via em José a bênção de Deus que continuava sobre a casa dele, porque Deus havia abençoado ele na velhice. Então não era uma coisa assim desordenada, eu simplesmente gosto dele. Não, era porque ele via em José que a bênção continuava sobre a sua casa, porque ele tinha tido um filho ainda na velhice. Só que os irmãos, por ciúme e inveja, começaram a alimentar ódio a José. E uma consequência do ciúme e da inveja é a morte. Porque quando a gente tem inveja de alguém, a gente quer o que a pessoa tem, ou a gente quer que a pessoa deixe de existir. Porque eu não consigo lidar com o fato da existência da outra pessoa. A existência da outra pessoa me incomoda. Então, como eu lido com isso? Eliminando a pessoa. Seja eliminando fisicamente, seja eliminando do meu coração, seja eliminando porque eu começo a falar mal dela e fazer com que ela se afaste de mim, começo a criar situações para ter briga, essas coisas todas. Então, o ciúme e a inveja sempre vão ter esse fundo, sempre vão trazer essa questão de morte. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, para não deixar com que o ciúme e a inveja cresçam no nosso coração, porque o ciúme e a inveja sempre vão levar a gente por um caminho de morte. Também, às vezes, pessoas, por ciúme e inveja, fazem um caminho de trilhar um caminho de outros pecados. Eu tô com ciúme, então já que eu tô com ciúme, eu vou me permitir. Tô com ciúme, por exemplo, uma pessoa tá com ciúme da outra, por exemplo, tô com ciúme dessa pessoa, então eu vou fazer uma fofoca, eu vou criar uma outra situação. A gente começa a criar, a cabeça começa a delirar e a gente começa a criar outras coisas. E no meio do caminho podem aparecer oportunidades para outras situações ou outros pecados. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também, que o caminho de morte, do ciúme e da inveja também podem ser outros pecados, até mais graves ou piores do que a gente já cometeu ou cometeria num estado mais tranquilo, de confiança em Deus, como a gente tem falado também nesses dias. Então, a morte é uma consequência do pecado e os irmãos vão tramar a morte de José. Só que um dos irmãos, porque gostava muito de José, vai dizer, não vamos matar ele. Vamos então entregar ele, vender ele como escravo. Primeiro vão jogar ele numa cisterna e depois vão vender ele como escravo. Aqui nesse texto tem duas coisas interessantes de José, como aquele que vai ser também um sinal do sofrimento de Jesus no Antigo Testamento. Primeiro porque ele não tinha feito nada e foi condenado à morte. Também porque ele foi despojado das suas vestes. E despojar as vestes é tirar dele a dignidade.
Então os irmãos, quando tiram a túnica, ainda mais que era a túnica de mangas longas, que Jacó tinha dado a ele, quando tiram essa túnica dele, tiram também a dignidade de filho. E aí então, de alguma forma, fica mais fácil fazer o que eles iam fazer com ele. Porque eles tiraram a dignidade de filho, ou seja, já não viam mais ele como irmão. E aí depois, consequentemente, vão dar ele como escravo. Porque o escravo que não usava roupa, o escravo não usava roupa nem usava calçado. Então, essa era a questão, porque o escravo não usava roupa, né? Roupa assim, túnica, né? E não usava calçados. Então, tirar a roupa dele, tirar a túnica, é tirar dele a dignidade de filho, para de alguma forma também amenizar o que eles estavam fazendo. Porque se ele não era mais filho, não era também irmão, então podia fazer o que quisesse com ele era um qualquer. Só que também olha isso, né? A gente, em nome do outro ser um qualquer, eu não conheço, não tenho um vínculo, eu posso fazer o que eu quiser com ele? Eu posso maltratar, eu posso destratar, eu posso rechaçar uma pessoa que eu não tenho vínculo ou que não é da minha família? Às vezes a gente também faz isso. Outro ponto de reflexão. E também porque ele foi no final trocado por 20 moedas. Jesus foi trocado por 30, mas ele também foi trocado por moedas e dado, né? Foi condenado e trocado por moedas. Então já é alguns sinais assim do Antigo Testamento em José do que ia acontecer com Jesus. Isso. Aí no Evangelho, a gente vai ver esse Evangelho dos vinhateiros, né? E nós vamos ver que o homem, ele plantou, né, a sua vinha, cercou, fez o lagar, cuidou, fez uma torre de vigilância. Ele cuidou, ele criou, construiu a sua vinha e fez tudo para que ela fosse boa. Assim como nós. Deus nos criou para ser bom. Nos deu uma torre de vigilância, só que a gente não vigia, né? Mas olha que interessante, aquilo que Deus criou, a vinha, ele colocou uma torre de vigilância para destacar talvez a importância da vigilância na nossa vida. Que eu preciso vigiar um pouco mais para não cair em situações de pecado, que eu preciso vigiar um pouco mais para ser mais santo, que eu preciso vigiar para ser vigiar um pouco mais para ser mais de Deus. Então, e aí ele arrendou, ele alugou, né? Deu para alguns homens. Assim como também ele nos criou e nos deu a liberdade para nós administrarmos a nossa vida. Só que os homens que começaram a administrar, eles começaram a se achar os donos da vinha. Então, ou seja, eu tenho a graça de Deus para administrar a minha vida, para cuidar da minha vida, e do meu coração e no momento justo devolvê-lo para Deus no encontro com Ele na eternidade. Só que muitas vezes a gente começa a se achar demais e pensa que a gente se basta, que não precisa de Deus, que eu posso caminhar sozinho. E aí vem o que acontece. Os primeiros que mandam, os 3 primeiros são assassinados, que os 3, né, são os 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Depois manda um maior número de homens, que são todos os profetas, e depois vem o próprio filho, Jesus. Mas ainda assim os homens não reconhecem. Deus tenta de todas as maneiras, nos dá todas as chances para se converter. Através do testemunho dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, através dos profetas, através da vida de Jesus, ele nos dá inúmeras chances de nos converter. Mas a gente está preferindo ficar com a gente mesmo, está querendo ser dono de si e dono da verdade. Então, ou seja, vai dizer o texto que quando o dono voltar, ele vai cobrar tudo aquilo que foi feito. Ou seja, quando o Senhor voltar, ele vai nos cobrar, porque ele nos deu todas as chances. Ele nos deu o testemunho da palavra de Deus, ele nos deu oportunidade para se converter, oportunidade para administrar bem o dom da vida que ele nos deu, e a gente não está nem aí. Está fazendo o que quer da vida, em nome de uma pseudo-liberdade. Então nós precisamos nos converter nesse tempo da quaresma e entender que a minha vida é um dom dado por Deus, que eu preciso guardar e preservar, para depois, na eternidade, viver isso plenamente com Ele. Então, a minha vida não é para eu viver de qualquer jeito, a meu bel prazer, mas é para viver com o Senhor, de maneira ordenada para a qual Ele me criou. Porque Ele me criou para uma ordem, Ele me criou para a justiça, e eu preciso viver nessa ordem e nessa justiça. Te pedimos, Senhor, que nessa sexta-feira, nosso coração se abra a uma generosidade maior para contigo, nosso coração se abra para compreender
também que a nossa vida, nós não nos bastamos, mas precisamos e devemos depender de Ti, Senhor. Ajuda-nos a recordar que todas as vezes que caminhamos sozinhos, que nos esquecemos de Ti, a nossa vida tomou rumos muito ruins. Então ajuda-nos, Senhor, a recordar que o melhor da vida é estar em Tua presença, o melhor da vida é estar junto de Ti. Que o sentido maior, primeiro e principal da nossa vida é buscar a Ti, viver contigo e caminhar na Tua presença. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.